Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda discutindo sobre tudo de mais importante que acontece no mundo hoje. Nesse nosso programa de número 111, o primeiro programa do ano de 2026, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre o que está acontecendo exatamente no mundo hoje, nesse mundo marcado por um sentimento de incerteza, de desordem, de instabilidade, de insegurança, onde nós tivemos os eventos que aconteceram na Venezuela, os eventos envolvendo o Irã, os eventos envolvendo a Groenlândia, o fim do Tratado de Não Proliferação Nuclear, toda uma série de eventos, de acontecimentos que indicam um mundo que está um pouco desmoronando, um pouco se desconstruindo, sem que a gente consiga vislumbrar muito claramente sobre o que vem no lugar. Então, depois de umas férias, isso a gente gostaria de lembrar rapidamente para vocês, né? O canal do Instituto de Economia da UFRJ é um canal da universidade, né? É por isso que às vezes o pessoal que acompanha a gente, né, reclama desse mês de janeiro, mas, né, Prado, esse mês de janeiro é o nosso mês de férias, né? É aquele mês que aproveita o Bastian para passear com a família, com as crianças, o Numa vai ver a mãe, o Prado vai dar aquela descansada, enfim. Então, por favor, senhores, esse mês de janeiro a gente sempre sente muita saudade de vocês, mas é o nosso mês de férias. Então, o canal está retomando. Agora em fevereiro, essa semana a gente já colocou no ar lá o primeiro programa de 2026, que é um curto-circuito discutindo justamente sobre a reforma do setor elétrico, a grande reforma liberal da Margaret Thatcher, que marcou tanto a evolução do setor elétrico. Então a gente faz um balanço bastante aprofundado sobre o que foi essa experiência inglesa no setor elétrico, principalmente nesse momento, gente. Vocês sabem que agora em 2028 vocês no Brasil já vão poder escolher de quem vocês vão comprar a energia elétrica, o seu fornecedor de energia elétrica, enfim, a liberalização do mercado chegando ao Brasil com 40 anos, meio extemporânea. Então, isso é a experiência inglesa, que é uma grande experiência sobre isso, a gente resolveu discutir, está lá no curto-circuito, primeiro programa do ano, e hoje esse nosso conversa de número 111 é o segundo programa de 2026. Então, bem-vindo a todos, a todas, a 2026, aqui com o nosso pessoal. Luiz Carlos Denorme Prado. Tranquilo, Prado, descansado, voltando das férias, com aspecto saudável. E outra coisa que eu não estou falando. Gente, gravando 11 horas da manhã, hein? Nós que só gravamos na madrugada, depois de anos gravando numa manhã, né? Por isso tá vendo? Olha o sol lá entrando lá na biblioteca do Prado e do Numa. E aí, Pradinho? Pois é, e aqui, né, na véspera do início dos blocos de carnaval, né, onde eu É moro aqui, Ipanema, né? tá cheio de blocos de carnaval. Eu jogo nesse fim de semana. Mas o mundo não tá tanto para brincar o carnaval, né, muita coisa acontecendo. é, e nesse período que a gente esteve fora, os fatos se aceleraram bastante, não foi, Bicário? Muita coisa Isso. aconteceu. Muita coisa aconteceu, então o pessoal está querendo saber um pouco o que a gente acha de tudo isso, né? E aí, Numa, voltando, voltando para mais um ano, depois que o Numa deu aquela descansada em casa, foi ver a mãe, que é aquilo que todo bom filho tem mais é que fazer mesmo. E aí, Numa, voltando, pronto para começar mais um ano, grandes debates. Tudo bem, Numa? Tudo bom? Olá a todas e todos. Então, mais um ano de programa que começa. É, mais um ano de programa. Grande Bastianzinho conseguiu, né, Bastian, no meio de tanta coisa fazendo, trabalho, projeto.
e tudo mais. Aí, Baixa, eu já prometi lá para o pessoal no curto-circuito levar vocês para falar sobre aquele grande relatório que vocês estão fazendo lá sobre a questão de privatização, estatização, etc. Então, levar vocês lá no curto-circuito para falar, debater, Numa também, né, que está nesse projeto, esse tema que é um tema bastante interessante. E aí, Numa, o Baixa, deu uma descansadinha? Levou as crianças para passear? Sim, você tinha perguntado pro Luiz Carlos, né? Tudo tranquilo, né, Luiz Carlos? Eu disse, bom, perguntando para mim, eu diria, tranquilo, eu sim, o mundo não. O mundo não. É porque aconteceu uma. Olha só, a gente sai um pouquinho, olha a esculhambação, não é isso? Olha a Uma esculhambação desordem que fica. absoluta, né? Né? O A mundo desordem. Olha fica só, bastou a completamente gente desordenado. parar de acompanhar as coisas para ficar isso. Então, esse é um pouco o nosso tema do programa de hoje, né? É uma retomada dos debates que a gente tem aqui com vocês, exatamente sobre aquelas coisas que estão todas acontecendo no mundo. Então, como a gente sempre faz, em primeiro lugar, quer ouvir esse programa no formato de podcast, caminhando, lavando louça, arrumando a casa, fazendo alguma coisa, você encontra o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo no podcast do canal IE-UFRJ. Se você entrar lá no seu tocador de podcast e colocar canal IE-UFRJ, encontra os programas do canal do Instituto e encontra lá também o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E aí, Prado, como diria o grande Guimarães Rosa, o mundo à revelia, né? Que mundo à revelia é esse, onde o que é velho ainda não acabou, o que é novo ainda não apareceu, e a gente nem sabe se vai ter um velho, e no meio de tudo isso, muita coisa esquisita, muita coisa mórbida, muita coisa estranha acontecendo. Vamos lá, vamos tentar descascar esse abacaxi, começando com o grande Luiz Carlos Delorme Prado. E aí, Pradinho, como é que você está vendo esse furdúncio aí que é o mundo atualmente? O Vicário, eu vou começar por uma coisa que vai estar surgindo agora nesses dias, e uma das mais preocupantes que tem, que é a questão do término do chamado Tratado START, que é o Tratado Estratégico de Armas Nucleares que envolve os Estados Unidos e a União Soviética. Eu vivi durante o período da Guerra Fria, onde havia uma preocupação com a guerra nuclear, né? Sabia-se que guerra nuclear significa o fim da civilização. Os, Todos os estudos, inclusive os mais recentes, fazem um cenário absolutamente apocalíptico para o caso de guerra nuclear. E, portanto, a construção desses tratados foram maneiras de reduzir o risco de um conflito que não terá ganhadores caso ocorra, né, com o uso de armas estratégicas do imenso arsenal americano e, na Guerra Fria, soviético, né? Agora russo e, em menor grau, chinês. As Nações Unidas, né, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lançou agora em 4 de fevereiro um grave aviso para a expiração do chamado Tratado New START, né, como um grave momento para a paz e a segurança internacional. A partir de agora, não existe nenhum tratado em vigor. Quer dizer, significa que o potencial de uma nova corrida armamentista de maneira absolutamente descontrolada está presente, fora o momento dos riscos para equívocos, né? E no momento em que os dirigentes atuais são muito menos responsáveis do que havia com todos os problemas durante a Guerra Fria. Isso, para mim, é o primeiro destaque, né? O segundo destaque é a dissolução da ordem econômica e do direito internacional, né? Se nós pegarmos o que nós estamos vendo hoje, quer dizer,
nós estamos vendo hoje situações como os Estados Unidos, né, através do seu presidente, ameaçando a tomar um território que pertence à Europa, né, que é a Groenlândia. A ameaça de usar tarifas para impor uma determinada concessões de dentro desse setor novamente, né? O sequestro de um presidente de um país sul-americano sem precedentes na história das Américas. Já houve muita coisa na América Central, mas na América do Sul nunca tinha havido. O presidente dos Estados Unidos abertamente dizendo que o direito internacional não é relevante para a sua tomada de decisão. Pela primeira vez, literalmente, em séculos da história americana, desde o século XIX, tem um governo que ameaça abertamente a ordem democrática daquele país, né? A democracia americana sempre foi um pouco problemática, não tinha a exclusão das populações afrodescendentes, é um caso histórico, a questão do poder econômico, mas, ou bem ou mal, havia regras de jogo que funcionavam e agora realmente isso deixa de ocorrer. A Europa continua com crescimento pífio, ameaça do avanço dos partidos de extrema-direita, a incapacidade de coordenar uma política para enfrentar o caso americano. Isso sempre me lembra, Bicalho, o Kissinger tinha uma expressão muito curiosa quando ele dizia a Europa como unidade não existe. Ele usava uma ironia dizendo qual é o telefone da Europa. Eu ligo para quem quando eu quero falar? Na verdade, você tinha, na época, os chefes de estados que tinham um grande poder, mas Acho a que ele Europa, falava, Luiz Carlos, aquela coisa, qual é o DDD da qual é Europa? o DDD, né? Como é que eu ligo? Como é que eu falo, né? Na verdade, você fala com os países, você tem lideranças maiores ou menores, da França, da Alemanha, né? Agora o Reino Unido saiu, mas na época do Reino Unido, etc. Como é que você efetivamente coloca isso? E, por outro lado, apesar da desaceleração do crescimento chinês, as perspectivas de crescimento ainda são muito grandes. A China deve crescer a 4,5%, para o tamanho do PIB chinês é gigantesco. A Índia deve crescer esse ano mais ainda. E a África subsaariana vem mantendo um crescimento grande. Já há algum tempo isso continua com um distanciamento crescente da Europa, né? A relação da África francesa, né? Da antiga região de influência de ex-colônias francesas que vem se afastando da França e se aproximando, do seu ponto de vista militar, da Rússia, do seu ponto de vista econômico, da China, também está presente dentro desse cenário. E fora disso, não dá para não mencionar a discussão sobre o impacto da inteligência artificial, que os Goldman Sachs estimam um grande crescimento da produtividade em função da introdução de inteligência artificial nas empresas. Ainda não há evidências disso, ainda não ocorreu, não há ainda grande desemprego derivado da inteligência artificial, mas provavelmente isso vai crescente, mas isso é um debate atual e o debate de quem controla, porque a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, no sentido que ela obtém informações e dados daquilo que existe de todos nós. Ela reflete o viés das sociedades e o controle do uso desses instrumentos passa a ser muito importante, como, mais uma vez, o controle das grandes empresas tecnológicas chamadas Big Techs, que estão atualmente instrumentalizadas pelo poder americano, na medida em que um dos aspectos
da ausência ou da derrubada das regras internacionais, é o uso do poder americano para defender determinados segmentos das empresas americanas em vários lugares do mundo, para defender esse tipo de interesse. Então, esse mundo em desordem me parece que é a coisa que mais chama atenção, fora a continuidade das guerras, né, das guerras, da instabilidade no Oriente Médio, da questão de Gaza gravíssima, da questão da guerra da Ucrânia, e novas frentes que surgem com essas ameaças das grandes potências com referência à sua ação no mundo contemporâneo. Para começar isso, Bicalho, eu acho que nós temos muitos assuntos nesse início aí de ano, né? Nesse fevereiro, que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos hoje, está com sol muito forte, calor, né? As vésperas da semana que antecede o carnaval, né? É o período momesco, né? Numa, como é que você está vendo esse mundo, a revelia, né? Você que teve agora um período lá com a sua família, lá teve na França, então você tem um pouquinho da perspectiva europeia, né? Como os europeus estão vendo isso, e o pessoal sempre discutindo muito a posição da Europa, né? No meio de tudo isso, né? A perda da hegemonia, ou a perda de peso, ou não, etc, etc. Então, eu gostaria que você fizesse essa análise aí sobre o que está acontecendo e botasse esse molho aí, né? Nesse tempero aí, nesse caldeirão que está acontecendo. Então, se a gente for olhar, bom, o Luiz Carlos já desenhou algumas tendências globais, né, que devem se confirmar esse ano. É sempre muito difícil fazer previsões, mas o que a gente pode dizer, de facto, é que 2025 confirmou uma série de movimentos estruturais que já estavam acontecendo, né? Se a gente for pensar em termos de ritmo de crescimento econômico, a gente continua com um centro dinâmico da economia mundial constituído pelas economias asiáticas. E claro que, como já foi apontado pelo Luiz Carlos, houve, em relação a uma década atrás, uma desaceleração do crescimento chinês, mas ele continua muito acima da média de crescimento mundial e muito mais ainda acima da média de crescimento das economias centrais. Então, a China vai continuar seu processo de afirmação econômica. Depois, quando a gente vai falar mais de questões estruturais, ou seja, ligadas mais à questão produtiva, industrial, lá de novo, a gente vai ver a consolidação da posição chinesa, como hoje é um dos três grandes polos produtivos, ao lado dos Estados Unidos, obviamente, e da Europa, né? Quando a gente for olhar, de facto, a situação do resto, dos países emergentes, primeiro, no espaço asiático, um país que tem se colocado como a economia grande, mais dinâmica da região asiática e, portanto, a economia grande mais dinâmica do mundo, é a Índia. Tá? A Índia vai fechar o ano 2025, ainda não temos dados oficiais, mas as estimativas que já saíram, né, apontam um crescimento acima de 7%, tá? Com perspectivas para esse ano. Sempre que tomar muito cuidado com essas previsões, mas de um crescimento também acima de 7%, talvez mais próximo a 8%. Então, a economia indiana claramente, ah, mesmo, obviamente, partindo de uma base muito abaixo da China, vai se afirmar mais ainda também como um grande polo do dinamismo econômico mundial. Tá? Do lado dos países centrais, bom, aí, fechando para os países emergentes, no caso da América Latina, a gente, desculpe, viu uma situação relativamente heterogênea na região, né? Particularmente por conta de uma forte desaceleração do crescimento no México. Tá? O México cresceu, as estimativas lá de novo apontam um crescimento
por volta de 0,5%. Tá? Uh, Previsões apontariam num crescimento até negativo para esse ano. Bom, tomar cuidado com isso, mas é uma questão que vai se colocar e provavelmente que a gente vai explorar em futuros programas, né? O Brasil crescendo um pouco menos de 2%, né? O A2 por 2,4%, desculpa, né? Vai continuar crescendo, mas de fato não está necessariamente comparado com o desempenho das economias asiáticas, está claramente abaixo, né? E depois, assim, os outros países, assim, têm situações muito contrastadas, né? Obviamente, entre as situações da Argentina, do Peru, bom, voltaremos a essa questão. Se a gente for pegar o continente africano, lá, de novo, a gente observa uma grande heterogeneidade entre os países, né? Alguns países parecem retomar uma dinâmica de crescimento importante, muito por conta, o que acontece também no caso da América Latina, muito por conta do aumento, né, do preço internacional dos metais, dos minerais. Tá? Se a gente for olhar, né, o ano passado houve um aumento de 36% na média, né, dos minerais. Enquanto, pelo contrário, o petróleo, por exemplo, o preço do petróleo caiu de 8%. O preço dos alimentos não também, enfim, teve uma queda de 11%, né? Então, claramente, os países exportadores de minerais e que tiverem, obviamente, uma política econômica vinculada, né, esse aumento, das receitas das exportações de minerais, têm se dado bem. Tá? E muitas vezes a gente sabe que, no caso desses países, tem um atrelamento, né, entre a arrecadação fiscal e a evolução das exportações, e um atrelamento entre a arrecadação fiscal e o gasto do Estado. Tá? Então, a gente vê que, no caso desses países, a gente vê uma tendência, tanto no espaço latino-americano quanto no espaço africano, que os países exportadores de minerais tenham uma boa dinâmica de crescimento. No ano passado, e bom, aí esse ano vai ter que ver como vai evoluir justamente o preço dessas matérias-primas, tá? Se a gente for olhar agora os países centrais, de novo, a gente observa que a economia americana, mesmo com uma taxa de crescimento que desacelerou, né, em relação aos anos anteriores, continua crescendo acima do resto, da média, pelo menos, do resto das economias centrais. Se a gente for pegar ano passado, o crescimento da economia americana, pelas estimativas, se estabeleceria em 2,1%. Enquanto no caso da zona euro, por exemplo, foi de 1,4%. Ou seja, os Estados Unidos, isso é um fenômeno agora de décadas, né? Os Estados Unidos continuam tendo um ritmo de crescimento maior do que o resto dos países centrais, na média, e, portanto, continuam se afirmando ainda mais dentro dessas economias centrais. E isso vai, obviamente, bom, depois foi um pouco comentado pelo Luiz Carlos e a gente vai aprofundar, isso vai junto justamente com esse projeto, né, americano de dominar esse espaço das economias centrais em termos de dinâmica de crescimento econômico. Tá? Isso tem muito a ver, mais até do que com a estratégia americana, com a própria estratégia dos países centrais. Com algumas exceções, como, por exemplo, a Espanha, a Polônia, que têm tido políticas econômicas estimulando a demanda efetiva, ou seja, aumentando o gasto público, aumentando através do aumento dos investimentos públicos, do aumento das transferências sociais. Os outros países entraram e confirmaram, né, as políticas de relativa austeridade, né, que tinham adotado a partir de 2023.
Ou seja, você teve o período 2021, 2022 de recuperação, né, dessas economias depois da pandemia, onde, de fato, a gente viu em muitos casos grandes pacotes fiscais que foram adotados, né? Aumento também, tanto como eu falei, temos de aumento da infraestrutura, de aumento também de estímulo aos canais de financiamento dos investimentos privados, mas também através dos aumentos das transferências sociais. Isso acabou. Isso acabou já em 2024, a gente já tinha visto sinais muito claros, e agora entramos realmente em um período de domínio, né, dessas políticas de austeridade. Tá? Nesse caso, a gente observa também que o próprio debate econômico, hoje, que a gente fale da Europa continental ou até do Reino Unido, do Japão, gira em volta da questão das questões orçamentárias, tá? De tentar voltar a equilíbrio orçamentário. Bom, ou seja, a gente vê que tem uma visão muito fiscalista, que tem se vamos dizer assim, estabelecido, né, nesse espaço. Tá? Isso explica por que essas economias crescem pouco. Tá? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o caso como se diz, da Alemanha, por exemplo, né? Cara, o nosso eh, professor Bastian, né? Eduardo, a Alemanha, por exemplo, cresceu de novo, a gente está falando de estimativas, mas que são muito próximas, dos números que serão definitivos, né? A Alemanha, no ano passado, cresceu a 0,2%. Ou seja, está numa situação de virtual estagnação. A Itália, 0,6%. A França, 0,9%. Ou seja, as três maiores economias da zona euro estiveram numa situação de quase estagnação econômica. O país que se destacando sendo a Espanha, com um crescimento de quase 3%. De novo, porque lá você tem um governo socialista, a coalizão socialista, que tem uma política de estímulo ao demanda efetiva, de aumento dos gastos públicos, com uma agenda social também favorecendo o aumento das transferências, ou seja, nada milagroso. Tá? Quem tem uma política fiscal, quem quer crescer e adota uma política fiscal expansionista para crescer, cresce. Foi o caso também, como já mencionei, da Polônia, que cresceu a quase 4%. Foi o caso da Dinamarca, que cresceu a 4% no ano passado. Ou seja, não há, de forma alguma, uma maldição nas economias centrais que não poder, ou europeias, num caso mais específico, que não poderiam crescer porque não tem por que crescer. Como crescer? Você pode crescer se você quer crescer. Não adianta se o objetivo único da política econômica e a contenção do gasto público e a adoção de reformas pró-empresas, pró-mercado, aumentando ainda mais as isenções tributárias, os subsídios ao setor privado, supostamente para estimular a competitividade das economias, que o discurso dominando, né? Bom, você não vai crescer. Tá? Exatamente o que está acontecendo no caso alemão, italiano e francês. Tá? E, nesse sentido, só uma observação mais específica, mas a gente tem observado na imprensa e até, infelizmente, nos meios acadêmicos, uma visão assim relativamente positiva em relação ao desempenho italiano. Isso é uma coisa a qual, bom, a gente pode discutir em programas ulteriores, um pouco hoje também, que é uma coisa muito problemática, porque ao mesmo tempo isso dá ao governo da Giorgia Meloni, um governo, lembramos, de extrema-direita, assumidamente, né? Isso dá um quitus de bom desempenho, de boa governabilidade, de políticas acertadas, né? Sendo que, na verdade, não é o caso. O único aspecto no qual haveria, se você usar esse critério, né, algum sucesso seria na redução
do déficit fiscal. Só que às custas dos salários reais, que caíram na Itália, às custas também dos investimentos públicos, às custas do funcionamento dos serviços públicos, que tem se degradado de forma acelerada nesse governo. Ou seja, essa visão, isso sempre é uma questão de critério. Se você usar o critério da ortodoxia fiscal, do orçamento equilibrado, tudo bem. Aí, de fato, a Itália e a Alemanha tiveram um ótimo desempenho no ano passado. Como os nossos ouvintes sabem, né, a gente não é muito de seguir esse critério. Então, usando outros critérios em termos de crescimento econômico, em termos de melhoria do padrão de vida da população, de acesso a bens públicos, aí não, o desempenho é absolutamente péssimo no caso italiano. Tá? Então, a gente vê que, na verdade. Bom, as grandes mudanças do ano passado, se a gente fizer o balanço, provavelmente o que se nos espera esse ano, elas são mais pontuais, são mais ligados particularmente às gesticulações e ao aspecto de, enfim, vamos dizer, as tentativas desestabilizadoras dos Estados Unidos do Trump, né? Mas como a gente já conversou em muitas oportunidades, ou não parece haver um plano muito estruturado por parte do Trump, apesar dos chavões, da tentativa de recuperação de uma soberania econômica, produtiva, mas que e mais assim algo no discurso do que na prática, porque o que tem acontecido sim de reshoring, né, ou seja, de repatriação, de repatriamento de produção, são políticas que na verdade já eram implementadas no governo Biden. Então não mudou tanto, tá, nesse aspecto, né? E as questões das tarifas, a gente já viu que uma arma que usa o Trump, mas de forma tão, vamos dizer, tão desordenada e de uma forma tão marcada por objetivos imediatos que eu não sei o quanto ela não parece ter levado a mudanças tão grandes assim, o quanto podia se imaginar. Até porque muitas vezes o próprio Trump recua, então. Bom, então veremos se esse ano vai levar alguma mudança desse ponto de vista, né? Difícil dizer. E provável que a gente continue, de fato, num processo vamos dizer, de internalização das cadeias produtivas em grandes países que têm objetivos geopolíticos, que têm objetivos estratégicos. Então, claramente, países como, se a gente pegar os maiores, né, países como a Índia ou a China vão continuar esse processo, tá, de tentar de desenvolver mais ainda cadeias produtivas que controlam interno, até externamente, mas aí num espaço geográfico mais reduzido, tá? No caso da Europa, só para encerrar, já que o Ronaldo queria uma análise mais focada no caso europeu, no caso da Europa, o que a gente observa de novo é uma enorme dificuldade a coordenar uma estratégia. Tá? Ou seja, adotar uma estratégia comum que seja em termos de políticas macroeconômicas, isso não existe e não vai existir, é tão louco, tá? E mesmo em termos de políticas produtivas e políticas comerciais, que normalmente eram aspectos que tinham dado bastante certo na década de 60, 70, até 80, podemos dizer, e de novo, desde assim, a década de 90, em particular, a gente observa que cada vez mais cada país da Europa vai seguindo seus próprios caminhos, e tem uma atitude. Não chegaria a ser uma atitude de beggar the neighbor, como era do tempo dos mercantilistas, ou seja, de tentar roubar o mercado, mas não estamos muito longe disso, tá? E isso explica como não emerge para valer uma política industrial europeia.
E aí tem um último ponto importante que a gente viu a confirmação em 2025 e, pelo jeito, os primeiros elementos que aparecem na análise no espaço europeu de 2026 apontam na mesma direção. A gente vê que a ideia que a transição verde ia levar a uma grande política, a ressurgência de uma grande política industrial em escala europeia, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque já teve, como a gente tinha analisado no ano passado, com a nova comissão, já teve um recuo importante, em relação a objetivos, colocados inicialmente pela transição, para realizar a transição verde. Então, isso já limita, por exemplo, o volume de investimentos a nível europeu. E ainda por cima, há divergências fundamentais de estratégias produtivas entre os países. A Alemanha, por exemplo, tem defendido o caminho de uma desaceleração da eletrificação da sua frota de automóveis. Ou seja, claramente os objetivos de uma frota, ou inicialmente em 2030, depois foi colocado para 2035 de uma eletrificação total das frotas, assim, da venda de veículos, né? Já agora está se falando de 2045 e de algo que não seria exclusivo da existência de veículos de veículos de tipo híbrido, né? Então a gente vê, enquanto outros países tentam puxar, países mais do norte da Europa, tentam puxar para o lado dessa eletrificação, até porque são países que não têm muita indústria automobilística, se você pegar Dinamarca, países nórdicos, não é, nunca foi do forte, é. Na questão recente também está acontecendo isso, do acordo entre Mercosul e União Europeia, a gente vê que um país como a França, um outro país como a Polônia, e, bom, de forma muito mais ambígua também, a Itália mostrar uma oposição ao acordo, porque por conta do peso que tem nesses países o setor agrícola. Então, a gente vê que e mais da mesma história. Uma incapacidade de se coordenar, a incapacidade de definir uma direção, e mais ainda de definir uma direção que levaria ao crescimento econômico, via estímulo da demanda efetiva, via gasto público, via política industrial. Isso não está acontecendo, não aconteceu, pelo jeito não vai acontecer de novo esse ano. Tá? Eu vou passar a palavra para o camarada Bastian, né, para ouvir as interpretações dele. Baixãozinho, como é que você está vendo todos esses movimentos, né? E você também teve uma passadinha agora na Europa, na Itália especificamente, né? Como é que você está vendo essa situação toda? E botando aí, na verdade, um pouco de uma salsa, né? De um molho italiano depois desse molho francês, né? Sobre essas esses descacetes, né? Esses descaralhamento, né? do que está acontecendo no mundo, né? Olha, até um pomodoro italiano, né, que Isso, é muito bom, né, diferenciado, realmente diferenciado em relação ao nosso. um velho tomatinho. É. Bom, na realidade foram muitos tempos, depois dessas breves, né, observações, Clássicas, clássicas breves. foram muitos temas, né, muitos temas foram levantados. Mas principalmente, ouvindo o Luiz Carlos e o Numa, eu me lembrei daquela trecho daquela música do Caetano Veloso, em que ele fala, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Né? Quer dizer, eu não sei se dá para falar numa nova ordem mundial. Tá? Acredito que não, acredito que não. Agora, há vários elementos realmente fora da velha ordem mundial, né? Do mundo que foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial sob a liderança, dos Estados Unidos. Tá? O projeto do Donald Trump, tá? Não sei se dá para falar num projeto, não me chamou bem a atenção que não é exatamente uma coisa articulada, sofisticada, mas as iniciativas do Trump, já desde o seu primeiro governo, vão no sentido de uma ruptura com elementos daquela ordem mundial criada após 1945. Tá?
Agora, o que foi um ensaio, né, que foram alguns gestos, algumas políticas no primeiro governo, agora ganharam, né, um contorno, né, muito mais, vamos dizer assim, radicalizado, né? E, em particular, os últimos meses, quer dizer, os últimos 2 meses, né, desde a nossa última gravação, reafirmaram isso, né, com cores muito fortes. Em particular, no caso, da Venezuela, que, como o Luiz Carlos chamou a atenção, é a primeira vez, né, que o rapto, né, de um presidente em exercício, de um país da América do Sul, né, acontece. Houve episódios similares na América Central, mas na América do Sul realmente é algo inédito. Tá? Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto, tá? É que esse encaminhamento que o Trump deu, né, para as questões internacionais, tá, no sentido de um rompimento, né, com um mundo baseado em regras, tá, é uma tentativa, né, de um tipo de ordenamento em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quem tem a força impõe a sua vontade, que é um regresso ao século XIX, né? Tanto que os debates sobre imperialismo, né, reapareceram, o termo imperialismo também voltou à moda, tá? Esse tipo de proposta ou de encaminhamento, ele representa uma visão nos Estados Unidos. O que os democratas, e com o último exemplo do governo Biden, representavam, era, na verdade, uma tentativa de reafirmação dessa antiga ordem, dessa ordem após 1945. Tá? Então, Trump moveu para uma direção, o Biden moveu para outra, e o Trump retomou a direção para a qual ele estava, a guinada que ele tinha dado, de maneira mais radicalizada. Tá? Mas isso não representa, digamos assim, um projeto, é, não representa uma visão incontroversa nos Estados Unidos. Né? E há dois desdobramentos em relação a isso. Tá? Um é que justamente os Estados Unidos são um país com grandes questões internas, com grandes dilemas internos, tá, a resolver, que se mostram justamente nessas idas e vindas. Tá? E a outra, mas fundamental de um recado para o resto do mundo, é que os Estados Unidos não são mais confiáveis. Tá? Aquela linha tradicional, né, seguida por Obama e depois retomada por Biden, quer dizer, nunca se sabe para onde que os Estados Unidos vão. Vai depender do resultado eleitoral. Tá? Então, o que era uma linha mais ou menos conhecida, estável, né, nos 70 anos, 80 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, torna-se um ponto de interrogação. E aí, quer dizer, o mundo todo tem que, diante desse contexto, uns mais, outros menos, colocar, como a gente diz na linguagem coloquial, as barbas de molho. Né? Isso é particularmente importante para a Europa. Né? E a Europa está aparvalhada. Né? A Europa está chocada, né, com os direcionamentos que esse governo Trump tem dado. Tá? A Europa tem hoje uma enorme dificuldade de enxergar o seu lugar no mundo. Tá? Mas há uma dimensão também que nós já chamávamos atenção. Esse programa começou em 2020. Em algumas vezes, eu e os demais, os amigos aqui, os demais colegas aqui da mesa, chamaram a atenção antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, que a Europa tinha um grande dilema de ter uma dependência energética da Rússia, tá? E uma dependência militar dos Estados Unidos. E que em algum momento ela seria confrontada, né, um pouco a escolher lado. Então, quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia,
a Europa escolheu um lado que foi o lado dos Estados Unidos e abrir mão dos benefícios energéticos que tinha vários países, não todos, dos acordos firmados com a Rússia. O que criou para alguns países, em particular para a Alemanha, um dilema, porque deixou-se de ter energia barata, que diretamente afetava a competitividade dos produtos desses países, aqui no caso particular da Alemanha, no mercado internacional. Tá? Acontece que o Trump, né, avisar o caminho do Trump, que difere muito do Biden, é de desprezo, né, pela velha aliança com a Europa. Tá? Então a Europa fez uma aposta num aliado que agora se mostra desinteressado em relação a ela. Mais do que isso, né, um tipo de aliança em que os Estados Unidos só buscam recolher benefícios da Europa sem contrapartidas. O que é para os europeus uma experiência completamente diferente do que foi essa aliança, principalmente nas primeiras décadas depois da Segunda Guerra Mundial, que promoveu a reconstrução do continente, reconstrução econômica do continente europeu. Então, para os europeus é muito difícil entender, né, agora para que caminho seguir, porque eles se baseavam muito nessa aliança e numa ideia que é muito difusa de Ocidente, né? Onde o Ocidente seriam justamente os Estados Unidos, eles, Europa, e inclusive Israel, que seria representante, tá, desse Ocidente no Oriente Médio. Tá? As políticas também do governo de Israel em relação a Gaza e dos Estados Unidos em relação aos europeus torna muito difícil, né, falar em qualquer coisa coesa, né, em termos do um Ocidente. Tá? E como é que a Europa se coloca em relação a esse novo contexto. Tá? Pegando ainda sobre a questão europeia, e acho interessante aqui um ponto que o Numa destacou, ele foi falar, né, por exemplo, o caso da Polônia, tá? De uma economia que teve um desempenho melhor do que as principais economias europeias. Tá? Depois ele chamou a atenção também da Dinamarca. Bom, Polônia e Dinamarca são duas economias que estão fora da zona euro. Né? Então, portanto, não estariam submetidas, né, às diretrizes e às imposições, né, dos acordos europeus em relação ao encaminhamento da política econômica. Só que ele também lembrou o caso da Espanha. E a Espanha é sim um país que está na zona euro. Tá? Então, o exemplo espanhol mostra aqui falando estritamente da esfera econômica, que há possibilidades para esses países, tá? Em termos de buscar maiores taxas de crescimento, menores taxas de desemprego, mas isso não vem sendo seguido pelos principais países do continente, no caso, Alemanha, França, e Itália. E aí eu teria, para encerrar, né, havia outras coisas que eu queria falar, mas fui me encaminhando, né, por uma determinada direção, em particular para o caso europeu. Depois eu posso retomar eventuais outros temas que tinham me ocorrido ao longo dessa primeira rodada. Mas duas observações em cima da Europa. Uma curiosidade, antes até de eu ir para a Itália, eu assisti, né, tive a oportunidade de assistir online, né, em simultâneo, né, uma apresentação do Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu. Não, tinha sido presidente do Banco da França, né, um francês. O que chamou a minha atenção na apresentação dele era a indignação, né, que ele estava em relação ao tratamento que a Europa estava recebendo dos Estados Unidos, né, e uma fala dele que a Europa tinha que ser mais golista, né, quer dizer, evocando o exemplo do Charles de Gaulle, né, e que significava, na verdade, ter uma postura mais assertiva em relação aos parceiros do Atlântico Norte. Tá? E na visão dele,
a Europa, né, só teria um futuro, na verdade, apostando ainda mais num processo de unificação, né? Quer dizer, seria indo mais longe nesse processo de integração. Agora, ainda que não eh, seja uma restrição inescapável, né? Na verdade, as regras europeias fiscais, né, e a condução da política monetária por parte do Banco Central Europeu limitam justamente um melhor desempenho econômico dos países membros da zona euro e reforçam sentimentos antagônicos em relação ao projeto europeu. E o Trichet, inclusive, encarnou isso, que ele era muito ortodoxo, né? Quer dizer, ele, no seu período que pega o começo ali da crise grega, né? Ele tinha uma visão muito ortodoxa, que é o caminho distinto, né? Justamente que a Espanha tá seguindo e tendo um desempenho melhor. O último ponto diz respeito ao governo da Meloni, que agora, a despeito de estar de férias, né, tive a oportunidade de encontrar e conversar com alguns amigos economistas na Itália, né? E o que aparentemente aconteceu é que houve um bom desempenho, tá, italiano no começo do governo Meloni, muito puxado pelos investimentos, né, recebidos, né, e permitidos pela União Europeia no contexto da recuperação da pandemia, e em particular, no caso da Itália, que foi um país que sofreu muito com a pandemia. Então, quer dizer, isso tinha sido, era um arranjo que tinha sido feito antes da Meloni, só que ela pôde usufruir desse maior grau de liberdade, né, no seu governo do que os seus antecessores. Então ela surfou essa onda. E justamente agora que está se virando a chave, né, e que, digamos, esses graus de liberdade estão se exaurindo, tá? Justamente o desempenho italiano tá caindo, né? Tanto o resultado desse ano foi de uma quase estagnação. E as políticas que ela tem caminhando, por exemplo, são concentradoras de renda, como reduzir impostos dos mais ricos, né? Então é possível que essa popularidade, né, que ela adquiriu, né, é o governo mais estável da Itália em muitos anos, né, e com um nível de aprovação também alto comparativamente ao que vinha sendo a experiência dos governos que chegavam ao poder no caso desse país, tá? Isso pode começar a mudar. Agora, o que é interessante é que, para além desse benefício, que não é nem um pouco desprezível, é muito relevante, né, de poder fazer mais investimentos, ter mais liberdade para gastar e investir, na verdade, onde a Meloni muda, né, é justamente é, nas políticas de imigração, que ela aperta, né? Na verdade, no combate, digamos assim, à cultura woke, né? Em restrições que ela vai colocar em relação, por exemplo, a investimentos no audiovisual italiano, tá? Isso vai atender uma determinada parcela da população, em particular, em relação aos imigrantes, né? A política mais dura que ela adotou em relação à recepção de imigrantes. Porque esse tipo é, de gente, esse tipo de italiano, né, que se sentia, digamos assim, pressionado, né, ou acuado pela entrada de estrangeiros, que é algo que foi instrumentalizado, evidentemente, pela extrema-direita, pensa o seguinte: não, de repente a vida nem mudou tanto, né, do ponto de vista material, mas pelo menos tem um governo que está fazendo algo em relação ao problema é, é, da imigração, tá? Que é visto como um problema. E aí entra-se num elemento que é importante para a discussão aqui do continente,
é a dificuldade é, dos partidos de esquerda da Europa Ocidental em discutir a questão da imigração. Com, evidentemente, não a visão fascista, né, que é defendida, né, pelos partidos de extrema direita, mas de entender que essa é uma questão que afeta, né, e que preocupa as populações desses países e não apenas os extremistas, né? Então, alguma proposta, alguma resposta tem que ser elaborada em relação a isso, tá? E isso não tem sido feito pelos partidos, realizado pelos partidos à esquerda nesses países. Bom, eu começaria levantando esses elementos, tá? Que para a gente continuar a rodar o jogo, a rodar a bola. Tá bom, basta com suas breves palavras também, seguindo o exemplo do Numa. Todo mundo está Eu também sendo. Só, tenho, não, não, só o Pradinho eu que foi tenho breves breve. palavras também para falar agora também. Agora a gente fala, né? Agora puxa, Rei Roberto, eu tenho tanto para lhe falar, né? Eu tenho tanto, Exatamente. né? Vai, Pradinho, suas breves. Deixa eu começar, Baixa. Eu discordo da visão que você coloca de que o Trump seria o a corrente toda do Trump, a única responsável pela desorganização da ordem internacional. Ainda nos governos anteriores, na verdade, desde Obama, Não, mas você peraí, já mas eu, vê. eu não, eu não coloquei isso. Você está instrumentalizando minha fala. Mas depois a gente volta. Veja só, é óbvio, eu não estou comparando os governos anteriores com o Trump igual de desprezo pela ordem internacional. O que eu gostaria de chamar a atenção é que o abandono, por exemplo, da Organização Mundial de Comércio foi feito no Obama. É, a, o, a crescente desprezo a dizer, das Nações Unidas, inclusive de ações completamente à margem do apoio internacional, já tem ocorrido ao longo do século XXI com a questão americana. Então, esse é um processo que vinha ocorrendo, mas vinha ocorrendo de maneira relativamente lenta, ou seja, havia uma imensa preocupação americana de manter o soft power e justificar essas ações em nome de grandes valores, sempre com algum grau de justificativa que, em última instância, recorrendo os Estados Unidos era um hegemon benevolente. O que muda para mim agora com Trump é que o Trump abre o seu discurso claramente dentro do argumento que a única coisa que interessa é o interesse americano e nada mais se sobrepõe ao interesse americano. Eu queria retornar mais uma vez ao aspecto histórico para lembrar de que os Estados Unidos ele tem uma história muito forte de apoio a ideias bem radicais no plano de direita desde os anos 20. Primeiro, eu acho que não dá para a gente, inclusive mesmo na questão econômica, não chamar atenção de o que nós estamos vendo hoje é o retorno daquilo que foi chamado no entreguerra de fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, falangismo na Espanha, ou seja, de um programa de extrema-direita com todos os seus elementos. Um desses elementos fortes dentro desse programa é aquilo que se convencionou chamar
social-darwinismo. Vamos tentar colocar esse troço de. O que era isto? Isso era uma ideologia que argumentava que as sociedades humanas, como as espécies biológicas, elas enfrentavam a luta pela sobrevivência e que as raças e os grupos mais é, a- adequados ou mais capazes iriam sobreviver aos outros. Né? Basicamente, isso vai incorporar visões racistas, mas principalmente visões de que a dominância, na época europeia, né, mas dos povos da Europa e seus derivados, no caso americanos, etc., seriam portadores de superioridade racial e cultural sobre os outros. Então, de certa maneira, o resultado era um resultado, entre aspas, natural desse processo. Figuras importantes da sociedade americana, só para pegar em alguns casos, como Herbert Spencer, que é um brilhante estatístico, mas com ideias políticas terríveis, e William Graham Summer. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque agora você tem nos Estados Unidos um claro discurso de exclusão de vários grupos sociais com argumentos claramente de superioridade étnica com referência a outros setores. Nós estamos vendo coisas no mundo contemporâneo assustadoras. Saiu uma reportagem recentemente numa revista chamada Fortune, numa revista Frontier, desculpe, sobre o ressurgimento de escravidão moderna na Líbia. O que é? A gente não fala mais da Líbia. A desordem na Líbia e a chegada de migrantes da África subsaariana tem mercados na Líbia hoje de venda de imigrantes ilegais para fazer determinados tipos de trabalho. Nós estamos vendo uma situação de degradação da ordem internacional que, a meu juízo, é muito similar do que ocorreu nos anos 20 e 30, com o avanço da extrema-direita e a perda das referências humanísticas. Claro, eu peguei uma coisa pontual, que é essa questão da Líbia, que a gente não fala mais, mas só para lembrar que os Estados Unidos, na época, e alguns países europeus, interviram na Líbia contra o terrível ditador Gaddafi em nome da humanidade, né? E a Líbia hoje é uma coisa horrorosa. Então, o que nós temos? Nós temos o discurso de que, E uma coisa, com participação da França, né, Numa? com a participação da França, em nome dos grandes valores da humanidade. Veja, e tudo isso, o que está acontecendo agora? Está acontecendo que essa capa humanitária está sendo cada vez mais abandonada em nome de um discurso puro de poder. O neoliberalismo, que era uma agenda que apresentava-se como consistente com os discursos é, a- humanitários, porque em última instância você defendia a eficácia, a eficiência contra o populismo, né? A ideia de que destruição da pobreza pela ineficiência agora se coloca, né, inclusive as agendas neoliberais são abandonadas claramente pelo governo Trump, e não apenas pelo governo Trump. A Europa também usa claramente agora na defesa de questões específicas a sua agenda do interesse europeu em cima de um outro ponto, não contra os Estados Unidos, mas contra os outros países. Quer dizer, ou seja, o que nós estamos vendo agora é uma deterioração dos valores que, de última instância,
norteavam, pelo menos depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial, as relações econômicas internacionais. Eu queria chamar a atenção por uma coisa. Eu me lembro da saudosa Maria da Conceição Tavares, no período da ditadura. Ela falava uma coisa que eu nunca esqueci, dizia assim, você tinha uma ditadura no Brasil, mas os militares tentavam manter faziam um discurso de que a democracia era um valor, mantinham bem ou mal um congresso, um parlamento, mantinha uma ficção de normalidade. Então ele dizia, isso é importante, porque você pelo menos reconhece que isso é um valor. Então, em períodos anteriores, é claro que você tinha um tratamento contra os outros de maneira muito de uma maneira não equilibrada, os países em desenvolvimento não eram tratados como iguais, etc. Mas pelo menos havia um discurso de que todos somos iguais. E sobre isso você podia cobrar. O que está acontecendo hoje é que esse véu da legalidade e da ordem internacional está sendo derrubado, e por isso é muito assustador. Por isso que eu comecei a minha apresentação trazendo a questão do fim do acordo nuclear, dizendo, olha, nós estamos meio sem regras. Agora, qualquer tipo de teste nuclear entre as grandes potências é permitido. Não existem mais regras nas relações de comércio internacional. Os valores. Veja que coisa curiosa, não dá para minimizar isso. O que o Trump fez com a Venezuela? Manteve o regime, contanto que o regime nos atenda, e está atendendo. Quer dizer, hoje a elite venezuelana está fazendo o que os Estados Unidos exigem e mantendo seus dedos, entregou os anéis que queria e está mantendo. Os Estados Unidos falam abertamente que a receita da exportação de petróleo vai por uma conta aberta em Bahrein, administrada pelos Estados Unidos. Então, esquece a democracia, ou esquece qualquer discurso, que pelo menos havia isso quando você criticava o regime do Maduro, agora não. Então, de certa maneira, há um certo acordo das partes de faremos agora a liberação de alguns presos, alguma coisa que deveria ter sido liberado antes, essa não é questão, mas tudo em nome de uma negociação para se manter no poder. Então, essa desordem é muito similar ao que ocorreu nos anos 30. Voltando ao que eu tenho falado várias vezes, o que aconteceu nos anos 30? Qual foi o resultado nisso? Foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial. A grande questão que eu entendo, que é a questão desta década que se coloca, é se a extensão continuada da Ásia veja, a questão é a questão continuada da Ásia, porque os Estados Unidos está relativamente melhor que a Europa, como colocou, apesar de todas as dificuldades, os Estados Unidos continua muito poderoso economicamente e a sua renda per capita continua a subir. Há problemas internos, como você falou, gravíssimos da sociedade americana, que hoje, diferente do que era historicamente, é uma sociedade partida, como não é provavelmente desde da Guerra Civil, mas economicamente ela continua bastante forte, num cenário muito desagregador. Então, a meu juízo, nós vamos ter que enfrentar essa questão. Como é que nós vamos lidar com esse mundo com uma trajetória que parece uma trajetória crescentemente perigosa e onde os valores construídos nos últimos, com todas as dificuldades ao longo do século XX, têm sido abandonados de maneira tão explícita? É isso. Desculpe ter falado demais, mas acho que o tema exigia algum grau de elaboração.
Não, também ficaram suas breves considerações. Ficaram nas Olha, breves. a brevidade está sendo uma característica desse programa, né? As pessoas estão sendo de uma brevidade fascinante, né? Ó, eu diria que o Luiz Carlos me roubou a brevidade hoje. Não vamos exagerar, não vamos exagerar também. Vai lá, Luminha, É, segue aí na. Ladrão de brevidade. Aproveita que a bola está contigo. Aproveita que a bola está Eu, contigo, eu Numa. acho E que é segue. amanhã, porque à noite, pelo menos, a gente fica com sono, Bicalho. É, Só uma coisa, Bicalho, são 20 para é. as 2 da tarde, no Nós não máximo até 2, né? almoçamos, A nós gente não não vamos almoçou. almoçar. Bom, Numazinho, vai lá, É, segue aí a sua Não, brevidade. sou algumas observações em cima, né, das intervenções anteriores, né, tanto do Luiz Carlos quanto do Eduardo, né. Ahm, Quanto a essa questão lá de desaparecimento da ordem internacional, é um fenômeno, na verdade, que começa com o fim da ordem, que ao mesmo tempo foi do ponto de vista econômico, comercial, produtivo, depois da Segunda Guerra Mundial, e no caso dos países dos países capitalistas, a ordem de Bretton Woods, né? Mas não esqueçamos que tinha um contexto da Guerra Fria. Então, de facto, essa organização internacional era muito ligada a um contexto muito específico da Guerra Fria. Uma vez que a Guerra Fria desaparece, com o fim, né, da União Soviética e antes disso, né, com a transição para o capitalismo dos países satélites, havia de facto a ideia, alguns, né, emitiram a ideia, bom, isso ficou muito famoso através das teses do Fukuyama, do fim da história, que entraríamos num sistema internacional dominado em termos econômico, em termos de definição de padrões de organização social, política, que seriam aqueles dos Estados Unidos, só que muito rapidamente essa tese foi infirmada pela realidade, tá? E pela afirmação justamente de outros polos do ponto de vista econômico. Hoje, a China é claramente um polo tão importante, ou até mais, dependendo dos critérios, do ponto de vista da produção industrial, do ponto de vista até, como a gente já falou, da dinâmica, de crescimento do que os Estados Unidos e certamente do que a Europa, né? Tá? Então já tem essa característica. Tem uma característica também que vem, acho que é dupla. Do lado dos Estados Unidos, há já um certo abandono, que aí muito confirmado pela presidência, tanto a primeira quanto mais ainda essa segunda presidência, esse segundo mandato do Trump, há o abandono até justamente dos princípios, como colocou o Luiz Carlos. Tá? Tem a ideia de uma imposição sistemática. O soft power, ou seja, a ideia que existiriam de facto valores que possam ser valores políticos, valores em termos de organização econômica, com tratados, né? E valores também culturais, de fato não existe muito mais isso. Tá? Os Estados Unidos têm adotado, mas isso não é só do Trump, o Trump é meio ápice ainda, esse, de um processo longo, né? Tem adotado uma atitude que é de favorecer explicitamente seus interesses. A ideia que os países poderiam se beneficiar da adoção de princípios inspirados pelos Estados Unidos, e que isso, portanto, levaria a um benefício comum. Isso estava já no segundo plano e hoje em dia, bom, é uma ideia que me desapareceu. Então, foram então nesse sentido os Estados Unidos que eles têm pouco a oferecer. Tá?
Eles estão numa atitude de facto que é uma atitude punitiva. Ou você faz o que eu mando que você faça, ou você se adequa a meus desejos, né, minhas instruções, né, ou você vai sofrer as consequências. Isso, aliás, é o reflexo até de uma visão que passa de um sistema multilateral, no caso do sistema de Bretton Woods, ou seja, desse sistema internacional organizado depois da Segunda Guerra Mundial, onde a priori tem regras e todo mundo, até os Estados Unidos, estariam submetidos a essas regras. Obviamente, a gente pode discutir o quanto dentro desse espaço eles não conseguiam ainda se sobrepor aos outros. Há uma fase intermediária que vai ser associada à década de 90, e mais ainda de 2000, onde a tentativa, até meados, na verdade, de 2010, até o final do mandato, do segundo mandato do Obama, onde aí evolui já para sistemas multilaterais, mas centrados nos Estados Unidos. Aí tem os acordos, as tentativas de elaborar e fazer assinar pelos países parceiros os acordos de comércio transpacífico, transatlântico. E com o Trump 1 já, o abandono, nem isso é mais conservado. Você passa a uma visão, que é uma visão bilateral, onde a vontade e o poder de barganha dos Estados Unidos sim, vão se impor da forma mais brutal, mais frontal e, supostamente, mais eficiente. Tá? Então, já os Estados Unidos, então, nesse sentido, parecem ter muito mais, ter cada vez menos a oferecer e cada vez mais, pelo contrário, a tirar. Tá? Aí o exemplo, como já foi apontado tanto pelo Eduardo, quanto pelo Luiz Carlos, o exemplo de um espaço que é um pouco vítima disso, dessa estratégia, talvez o mais vítima disso, é o espaço europeu, onde de facto, por razões estratégicas, militares, os países têm uma margem de manobra, uma margem de negociação muito baixa, poder de barganha dos europeus em relação aos Estados Unidos. Bom, a gente viu isso no período mais recente, de forma bem explícita e muito reduzida. Tá? E, portanto, de fato, muitas consequências negativas, aí isso foi já apontado no caso pelo Luiz Carlos, no caso das crises migratórias, que são o resultado de políticas de desestabilização geopolíticas, tanto no norte da África quanto no Oriente Médio. Bom, de que qual espaço vai sofrer mais consequências disso e o espaço europeu, tá? A gente vê isso nos ataques sistemáticos, a tentativa de criação de coalizões, que, como a gente viu já, são muito tímidas por parte dos europeus em termos de política industrial, de política de colaboração, tá? Então, apesar de tudo, os europeus acabam sempre recuando, tá? E, nesse sentido, os Estados Unidos, na verdade, concluindo essa parte dedicada a eles, têm pouco a oferecer. Os europeus têm ainda menos a oferecer, pelo menos por enquanto. Aí cada país, tem países que podem até tentar fazer mais, se a gente olhar, por exemplo, de novo, né? A Espanha tem tentado costurar a coisa, mas aí esbarra o fato que é uma economia em si pequena. Tá? No máximo seria uma economia média, sendo muito generoso. De novo, a gente observa o quanto o espaço europeu carece de uma estratégia comum, que aí sim faria com que, se você agrega, assim, em termos econômicos, em termos de PIB, em termos de produção industrial, em termos de posicionamento de empresas que sejam privadas ou públicas, ou mistas, né? Nos cenários, vamos dizer, tecnológico mundial, o conjunto dos países europeus não está tão mal. Tá? Se você for olhar, tem sempre, você vai ter uma ou várias multinacionais europeias presentes em absolutamente todos os setores. Talvez menos, um pouco menos na economia de rede, na economia nessa parte de entertainment, rede social, etc. Mas que também, bom, apesar da hype que tem em volta, também não é a coisa mais importante, tá? Se a gente for olhar na economia mundial,
1%, o faturamento dessas empresas representam 1,1% do PIB mundial. Então, para exagero também seu peso. Tá? O único problema é que esses países não atuam de forma conjunta. Então, a Europa tampouco tem muito a oferecer, porque justamente ela consegue atuar de forma coordenada. E é isso, tem a China. Aí a China é o contrário. A China tem adotado uma atitude muito pragmática nas suas relações econômicas e geopolíticas, enfim, diplomáticas. Ou seja, a China não quer exportar o modelo, não tem proselitismo por parte do governo chinês, inclusive, e a China não tem absolutamente nenhuma moralidade, não tem nenhum, não tem modelo assim chinês que imperiria, tá? A China pode colaborar sem problema com as ditaduras mais sanguinárias, inclusive que sejam religiosas ou de extrema direita, que a priori seria em contradição com o próprio sistema chinês, mas não tem nenhum problema em relação a isso. Tá? Então, na verdade, a China tampouco está querendo instaurar um sistema internacional organizado, regido por princípio. Isso não. Eventualmente, o que está acontecendo é que, paradoxalmente, ela está defendendo alguns aspectos do sistema capitalista imposto depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods, ao defender hoje, por exemplo, a OMC. Isso é um paradoxo que a gente já apontou em programas anteriores, que justamente a China, que demorou muito tempo para entrar na OMC, na Organização Mundial do Comércio, hoje em dia, frente aos Estados Unidos, é uma defensora dessa ordem comercial mundial e do livre comércio. Mas a China, nesse sentido, não está defendendo um grande princípio moral. Não, de forma alguma, tá? Então, um sistema internacional organizado, tal como pude estar quando tinha dois blocos, com cada um líder muito mais poderoso que todos os outros membros do grupo, de um lado, os Estados Unidos, o bloco ocidental, o bloco capitalista, e do outro, a União Soviética no bloco, no bloco socialista, né? Essa, esse sistema, portanto, que aí em cada bloco era bastante organizado, de fato, hoje em dia não tem mais essa organização. Tem mais essa organização porque você não tem um país que vai dominar, você tem um país que até dominou até um certo ponto, foram os Estados Unidos, hoje em dia tem que compartilhar esse domínio. Só que, como a gente falou, abdicou de uma certa forma da ideia de um sistema internacional organizado, até porque está ferindo sistematicamente até os princípios de instituições que ele mesmo fundou lá atrás, tá? E um outro país, a China, que também não está atuando, não está pretendendo organizar um sistema internacional de forma alguma, tá? Está pretendendo privilegiar seus interesses. Só que a grande diferença entre Estados Unidos e China é que a China tem algo para oferecer. Tem muito, na verdade, para oferecer. Ela consegue oferecer, particularmente em países emergentes, esquemas de financiamento, esquemas de realização de grandes infraestruturas, permite também que esses países, particularmente aqueles que sofrem de uma forte restrição de balanço de pagamento, isso vai ser observado no caso dos países da África subsaariana, né? Isso vai permitir, então, que ela ofereça também todo esse potencial comercial e todo esse potencial de fornecimento de bens manufaturados. Um país que hoje em dia fecha, entre aspas, com a China, um país que não está, obviamente, enfrentando, vamos dizer, sanções, isolamento internacional, como o caso do Irã ou da Rússia, então um país que não tem esse tipo de imposições ou de limitações, esse país vai conseguir financiamento, vai conseguir construir ou melhorar suas infraestruturas, né? Vai conseguir também melhorar seu abastecimento em bens manufaturados, né? E tudo isso por conta de uma restrição externa, ou seja, de uma dificuldade de acesso a divisas que é resolvida, ou pelo menos parcialmente resolvida, pela China. Tá?
Então, nesse sentido, a China vai acabar tendo um efeito benéfico sobre esses países. O problema é que a China, nesses esquemas, a China não melhora, e muitas vezes até piora, né, a situação estrutural dessas economias. Então, a situação da população em geral melhora em termos de renda, em termos de padrão de consumo, porém, a China piora, né, a diversificação reduzida, né, que tem, a diversidade reduzida que tem em termos de estrutura econômica esses países. Ou seja, muitas vezes as indústrias, mesmo que embrionárias, que podiam existir nesses países, muitas vezes acabam enfrentando a concorrência chinesa e muitas vezes, bom, vão definando, né? Se a gente for olhar o caso da África subsaariana, por exemplo, a maior parte, se a gente pegar a média, né, dos países, mais de 80%, por exemplo, do consumo interno de tecidos, né, tecidos aí, portanto, depois de roupa, etc., né, era abastado, era fornecido, né, pela produção local. Hoje, essa proporção se inverteu. Hoje, 80% dos tecidos que são consumidos na África subsaariana são importados da China. Então, de fato, essas indústrias, que eram, em muitos países, o pouco de indústria que tinha, estão desaparecendo. Até um certo ponto, a gente tem observado também o mesmo no caso latino-americano. Muitos países que vão se abrindo para a importação de produtos chineses, e países que não têm uma política industrial, vão ver, assim, setores inteiros da sua indústria desaparecendo porque não tem como lutar contra a escala, o avanço tecnológico da produção manufatureira chinesa. Então a gente vê que mesmo se ela tem muito mais a oferecer do que os Estados Unidos e a Europa, a China também assim, vai levar a certos problemas. Então, nem dentro desse sistema internacional, a gente nem dá mais para falar de sistema internacional. A gente tem, de fato, algo meio caótico, que leva, inclusive, a países se juntarem ou se aproximarem de uma forma, vamos dizer, não permanente, de uma forma breve, né, em cima de um assunto, de um tema, de um interesse. Aí depois essa aliança se desfaz. A gente tem visto isso, por exemplo, com o novo BRICS. Tá? A gente vê que países assim que entraram nesse novo BRICS são países que têm características muito diferentes, né? Sei lá, a gente pegar o Catar, a, como se diz, o, o Irã, os, são países assim que tem assim o AT, bom, a Arábia Saudita que estava flertando, né? São países que têm inserção geopolítica, características econômicas, mais ainda políticas e sociais diferentes, mas que aí alguns, justamente para melhorar seu poder de barganha com os Estados Unidos, outros, pelo contrário, porque são completamente excluídos pelos Estados Unidos a priori, no caso do Irã, por exemplo, né? Do sistema econômico, dos fluxos econômicos assim tradicionais, vão usar isso para tentar achar, assim, melhorar sua barganha ou ter algum lugar. Então, a gente vê que esses passos aí levam à dificuldade. A gente vê, por exemplo, a Índia acabou agora de se reaproximar comercialmente dos Estados Unidos. Tá? Tem uma série de acordos que foram assinados, né, nessas 2 últimas semanas. Então, sendo que no ano passado parecia que tinha se afastado muito. Então, isso gera essa instabilidade que foi já apontado tanto pelo Luiz Carlos como pelo Eduardo, e que, bom, ao mesmo tempo, assim, consubstancial a um sistema que não é mais organizado, né? Mas também que aí gera dificuldade de estabelecer a análise de longo prazo, porque você não tem mais tantas estratégias de longo prazo, tem muitas mudanças que vão sendo dictadas justamente pela própria instabilidade do sistema. Senhores, estamos aqui com 1 hora e meia de programa. Acho que a gente já pode ir aqui encaminhando o final. Alguém quer fazer alguns comentários ainda, alguns comentários que ainda não fez, etc, etc?
abrindo aqui uma rodada para as últimas intervenções. Pradinho, algum comentário final? Um comentário Fechando o botequim? bem rápido, fechou o botequim, é que, como ficou claro nessa conversa que nós tivemos, tem uma agenda a ser discutida, que eu acho que nós podemos fazer nos próximos programas, muito interessante, sobre o surgimento. Eu concordo integralmente com o Baixa que nós temos hoje mais desordem do que. Não existe uma nova ordem, existe uma nova desordem. Até na discussão se a gente consegue vislumbrar algum indício de quais são as possibilidades de novas ordens que porventura venham a fazer. Eu acho que nós temos uma agenda interessante neste ano e o nosso grande desafio é tratar do específico, do particular, mas não ficar prisioneiro dele. Então, eu acho que se nós podemos fazer alguma É. contribuição adiante, E aí, é na justamente verdade, fazer essa discussão uma do pergunta: micro, meso e macro, né? quais são as opções do Brasil, né? Quais são as possibilidades do Inclusive. Brasil nesse mundo, né, de desordem internacional, ou de uma estranha nova ordem que É. emerge, mas que não está muito clara ainda? E as ameaças, né? Claro, Os riscos. claro. Inclusive, lembrando, né, agora essa questão da negociação da exploração de terras raras no Brasil, Pois é, né? É um que é tema uma coisa depois da complicada. intervenção norte-americana na Venezuela, né? Pois é, e a explícita posição americana de que o hemisfério ocidental do qual nós fazemos parte é deles, quer dizer, abertamente, quer dizer, numa posição não de igual, mas de disposição de ter uma negociação assimétrica. Como é que nós vamos lidar, dada a nossa fragilidade política, social e econômica, e principalmente militar, Isso. com se refere com eles? Senhores, é isso. Terminando aqui o nosso primeiro programa do ano, né? Eu acho que vai ser um longo ano, né? Com muitas coisas acontecendo. Eleições nos Estados Unidos, né? Eleições de meio de mandato, eleições no Brasil, enfim. Nós vamos ter bastante coisas acontecendo. Pelo menos o mundo começou muito animado, né, Prata? As coisas começaram bem No, animadas, Animada no mau sentido, né? mau sentido, né? Ou, sei lá, essas coisas todas, que esse montão de coisas acontecendo, e a gente vai ter bastante coisas aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, como sempre, agradecendo muito a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuide.